Olá, Fabíola Carnino. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Alex. Tudo ótimo e você? Graças a Deus, tudo bem. Queria te dizer, antes de mais nada, que é uma honra poder falar com você, é uma honra ter essa oportunidade de te conhecer mais e passar um pouco da sua história, que é uma história inspiradora, para pessoas também que precisam ser inspiradas mais do que nunca. Te agradeço muito. É minha. E aproveitando, como pode ter várias pessoas que estão assistindo pela primeira vez, o C-Legends, qual que é a ideia do C-Legends? Nada mais é do que divulgar histórias inspiradoras para auxiliar pessoas. Então, a gente, toda semana, eu publico 2 histórias de 2 C-Levels, diretores, presidentes de empresa, empresários, né? E a gente acredita que isso possa auxiliar, de alguma forma, as pessoas que forem assistir. Tá bom? Tanto auxilia, porque eu já assisti os que você publicou e, assim, me inspirei com cada um, tá? Achei sua ideia, se você me permite dizer aqui, sensacional. Achei que é uma forma também, eu acho que vai além até do que você colocou. Aí eu vou falar de mim, tá? Tem pessoas que estão lá que eu ouvi falar, não conhecia, assim, visualmente, e achei muito bacana. Ouvi algumas histórias muito interessantes, então a honra é minha, tá? De Que poder trazer. legal. Puxa Espero vida. poder agregar com alguma coisa, enfim. Com certeza. Bom, só para a gente entrar então no assunto, olhando aqui as minhas anotações, olhando o passado de quando eu te conheci em 2013, você estava numa posição de gerente de tecnologia da Cozinhas Itatiaia. Na época, eu era diretor de uma empresa de tecnologia, a gente acabou concluindo um contrato, depois eu saí, enfim, depois voltei a te encontrar em 2019, você já estava numa outra posição, uma posição de diretora administrativa, que tinha, né, aos seus cuidados também a parte de tecnologia. Sim. Recentemente, eu vi uma movimentação que você fundou uma empresa e hoje você está numa posição de founder e de CEO da empresa Sun. É isso, Sun Consultoria? Isso, Sun Consult. Isso. Sun Consult, perfeito. Por que eu lembrei, né, de você? O que me chamou a atenção? É interessante mencionar isso. Normalmente, a primeira impressão sempre fica, né? E a primeira impressão que eu tive de você lá em 2013, ela foi muito, muito marcante, porque eu estava a empresa que eu era diretor estava num processo de negociação, eu entrei numa reunião, já estava avançado com você, a gente foi quase nos finalmente. E você me chamou a atenção por ser uma pessoa muito dinâmica, sabia muito bem o que queria, muito bem, assim, não tinha dúvida do que queria, e tinha uma clareza para colocar as coisas que favoreceu muito a negociação. E depois disso, essas posições que eu mencionei só ratificam para mim de que você, embora com uma formação técnica, acadêmica técnica, né, de tecnologia, mas que eu via também que você tinha um outro viés, um viés aí de gestão e, principalmente, também me chamou atenção no segundo encontro, a forma de você tratar as pessoas. Então, eu queria, antes de mais nada, que você contasse para nós um pouquinho quem é a Fabíola. Nossa, primeiro assim, é tão interessante. Primeiro que é importante também dizer para todo mundo que nada é ensaiado, né? A gente senta e bate papo, então estou alegre e surpresa de saber que você teve essa impressão, não sabia. Então, fico feliz de ter marcado isso lá em 2013. Né? A gente ia fazer um host, né? Eu estava colocando os servidores no data center, era isso. Isso. Então, falar um pouquinho de trajetória, assim, como você diz, meu background é tecnologia, mas mesmo sendo tecnologia, minha carreira se pautou muito em gestão de projetos. Eu implantava SAP. Tudo bem que eu passei pelos processos de microinformática, fui programadora, fiz a escadinha dentro do cenário de TI,
Mas eu fiquei muitos anos assim, em duas grandes consultorias especificamente e fiz alguns projetos, alguns internacionais também. E eu acho de verdade que isso me fortaleceu muito, Alex, para que eu sempre enxergasse, além de TI, as necessidades. Então, a gestão de projetos, eu acho que ela te dá uma visão muito macro assim, de todas as áreas, né? E eu era obrigada, eu implantava SAP, né? Mas eu era obrigada a entender para propor determinadas soluções, mesmo tendo o SAP de fundo, mas eu era muito obrigada a entender negócio, processo. E eu lembro que eu sofri no começo com isso, e eu pensei, assim, uma hora eu cheguei e falei, gente, se eu não aprender esse negócio, eu estou fora, não tem jeito. Né? Eu já tive projetos de mais de 150 consultores grandes, e eu me lembro, assim, de alguns me falarem algumas coisas e eu, mineira, né? Falei, gente, eu estou desconfiando que isso aqui que está querendo me enrolar. Então, eu me vi obrigada a aprender. Uma obrigação que foi sensacional para mim, porque eu acho que isso aí eu consegui ver não só sob um aspecto de ajudar os clientes, mas eu me senti segura com as coisas que eu propunha e da forma que eu começava. Enfim, em 2012, eu já estava um pouco cansada, já fazia 14 anos já que eu estava na estrada de gestão de projeto, viajando muito, como você implanta projeto, você viaja, e eu decidi que meu último projeto de implantação era, coincidentemente, esse da Cozinha Itatiaia, que, por sua vez, eu estava do Davale, que era grande, e me pediram para transferir para lá, enfim, uma história longa. Mas eu fui e falei, esse é meu último. E neste último eu recebi um convite para assumir a gerência de TI e de qualidade também da empresa. E eu fiquei lá esse período, a gente fez algumas grandes transformações da empresa, a começar, né, levar um cenário de uma empresa que trabalhava com uma TI local de quase 50 anos para um cenário de tudo bem que era um data center, mas o conceito é praticamente nuvem, né? Foi uma transformação muito grande ali. E muito Foi legal. aí que me chamou muita atenção, nesse ponto que você está falando, estou lembrando. Eu lembro que era um negócio, hoje a gente usa o termo disruptivo, né? Na época a gente não usava, mas era algo disruptivo, porque era uma empresa familiar, você respondia para o dono da empresa, né? O dono estava ali, e era necessário quebrar um paradigma e ter uma habilidade muito grande para fazer isso. Era uma ação muito corajosa naquele Eu estava momento. morrendo de medo, hein? Detalhe, eu estava. Eu entendi a necessidade, eu tinha que fazer acontecer, mas é lógico que não tinha como não ter medo. E óbvio que eu tenho que agradecer também ao presidente que confiou, né? Porque se era temeroso para mim, que entendia do assunto, né? Não com a profundidade, obviamente, técnica que vocês têm e tinham para o serviço, mas você imagina ele como presidente de um negócio, de uma empresa, também apostar nisso. E foi uma aposta que a empresa teve, que foi muito legal, mas eu me lembro, assim, de todo o cenário, das negociações, que foram dezenas, é importante faltar isso, né? Foram dezenas, foram meses de negociação, e eu tive que estudar demais, Alex. Isso também era uma coisa que eu percebi, assim, estuda, se prepara, porque mesmo que nunca você vá precisar de pôr a mão em qualquer coisa desse tipo, mas quanto mais você souber, menos surpresa você vai ter. Bom, enfim, fizemos essa mudança, que foi uma mudança grande, que culminou na mudança da empresa também, do escritório administrativo para Belo Horizonte, e eu fui promovida a diretora e assumi algumas cadeiras, além da TI RH, supply chain, veio alguns anos depois, gestão de projetos, obviamente, jurídico e a TI, claro, e pós-vendas também. Eu fiquei 7 anos nessa cadeira, quase 8, e foi um aprendizado, eu vou dizer assim, foram 2 momentos da minha vida muito grandes, assim. Eu, pela primeira vez, de verdade, antes como gestão de projeto, eu era TI entendendo negócio. Era a primeira vez que eu sentava negócio, entendendo que eu não tinha desculpa para dar quando alguma coisa não funcionava nas minhas diretorias. A TI estava comigo. Então, não era problema da TI, não era problema do negócio, o problema era sempre meu. Então, eu acho que isso me proveu uma capacidade de eu tenho que encontrar solução e não adianta eu tentar arranjar alguém para falar assim, ele tem um pedacinho de culpa para não me ajudar. Era sempre comigo. Enfim, foi um aprendizado muito legal, uma vivência de experiências diversas, de ida para a China, de negociação e de uma série de coisas. E ao longo desse processo, que foi um dos mais valiosos que eu já tive na carreira, assim,
eu percebi também que eu queria muito ter algo onde eu pudesse imprimir alguns aprendizados. Aprendizados de vida também. Hoje eu ouvi uma frase, você falou uma coisa aí legal sobre tratativa de pessoas, e eu ouvi hoje numa reunião que eu tive mais cedo com uma pessoa que já trabalhou comigo prestando serviço. Ele falou: Fabíola, eu sempre gostei de conversar com você porque você sempre gostou de pessoas. Então, assim, eu acho, e eu só corroboro isso agora, eu estando onde eu estou hoje, poder ter pessoas como você me convidando para bater um papo. Olha, para você ver, em 2013, porque eu deixei uma impressão legal. Então, não adianta você saber do que você fala ou ter profundidade técnica nas coisas, se você, de fato, não souber tratar bem as pessoas, independente da cadeira, do momento, porque eu acho que ninguém né, Alex? Ninguém é diretor, ninguém é dono, né? A gente está, né? E estando, né? Obviamente, não se trata o outro bem por causa dessa condição, você não sabe amanhã, mas também você tem que considerar isso. Enfim, no ano passado eu decidi, tomei uma coragem enorme de partir para ser empreendedora. Estou enfrentando todas as surpresas de um júnior, e é tão engraçado isso, porque eu me pego cometendo alguns erros que eu já li em livros de 10 anos atrás, quando eu comecei a ler, estudar sobre gestão, e eu falei, gente, não estou acreditando que eu estou caindo nesse erro aqui, ou não estou sabendo como agir nisso. Então, enfim, eu montei a empresa Sun Consult no início desse ano. Fabíola, é muito bom escutar as histórias, porque, embora a gente não tenha tido tanto contato, eu saí da empresa, né, que negociou com você logo depois, eu saí em 2014, mas a gente vai vendo os casos de negócios e fazendo analogia com vida, que acaba sendo o nosso objetivo aqui. Você comentou 3 coisas que me chamaram muita atenção, eu queria voltar e explorar um pouquinho. A primeira coisa que você falou, que me chamou a atenção, foi que quando você estava lá em 2013, 2014, para tomar uma decisão, você estudou muito, se preparou para tomar aquela decisão, mas você estava com medo. Você falou, estava com medo. Naturalmente, você enfrentou o medo. Outra coisa que você colocou, quase junto com essa fala, e eu queria botar as duas e te devolver a palavra, você falou o seguinte: agora, lá numa posição de diretora, com todas as áreas debaixo de mim, a culpa era minha. Não dava para eu pegar e jogar a culpa para alguém. E o que a gente tem visto, eu particularmente vejo muito, porque eu também fui assim, né, nos meus tombos aí, em alguns momentos eu me peguei fazendo-me de vítima, né, querendo achar culpados para as coisas, e quando eu não percebi que eu sou protagonista da minha vida, né, desculpa, eu sou o ator principal, né? Eu não sou um protagonista, né? Desculpa, eu sou protagonista, eu não sou coadjuvante. Né? Isso. Eu não sou coadjuvante, eu sou protagonista, sou ator principal. As minhas decisões, elas cabem a mim e as consequências são minhas, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que é para você tratar essa questão das decisões erradas e tratar o medo no dia a dia? Tem um detalhe muito importante que eu tenho que mencionar, voltando aí sobre o medo, tá? Eu acho que medo é uma coisa positiva, eu acho que ele te faz abrir mais os olhos para as coisas. Quando você tem medo, você se torna mais precavido, você não toma decisões baseado no achismo ou baseado na sua autoconfiança e etc. E eu, como parte dessa me precaver, né? Eu fui atrás de uma equipe também muito boa. Isso para mim foi ponto crucial para eu alcançar sucesso nas diversas iniciativas que eu tomei nessa esfera. Então, eu fui atrás da pessoa que eu sabia que fazia, eu fui atrás da pessoa que eu sabia que comunicava. Então, não adianta ninguém a equipe faz muita diferença. Então, eu tenho isso, tenho contatos e sou amiga deles até hoje, cada um está num lugar, inclusive, mas isso foi fator determinante para eu conseguir alcançar o que eu precisava. Óbvio, essas decisões, Alex, envolvia desde contratar, mas também desligar. Então, você entender quem estava ali para ir, para transformar,
e quem, de fato, não ia te ajudar a transformar. Porque, obviamente, eu tinha aí várias vozes, você não vai conseguir, isso vai dar errado, isso nunca deu certo. É incrível como é que esses personagens se repetem na vida da gente, né? O tempo todo. E, assim, eu não acho que a gente tem que ignorá-los, tá? Eu acho que você tem que ouvir, porque pode ser que, de repente, numa fala dessa, você, opa, realmente tem esse detalhe que eu não tinha prestado atenção. Mas tem que ter um limite até onde, porque no final ele pode te aterrorizar, eles podem te aterrorizar, eles vão existir a vida toda. Então, com relação ao medo, eu usei aonde eram as esferas que eu estava descoberta, ou seja, que eu não conseguia garantir, eu fui atrás de gente que fizesse e troquei as peças que eu achava que precisava. E você falou de um outro ponto, perdão, além da questão do medo, Eu falei protagonista, né? isso. Você comentou que não dava para pôr a culpa em ninguém. Isso aí, e eu aprendi sofrendo, tá? Não foi algo fácil, não, porque eu acho que a gente, como ser humano, a gente tende, né, a achar, quando a gente não consegue fazer algo, a gente não faz bem feito, e obviamente eu tive muito acerto, mas eu também tive muito erro, a gente tende a se defender de várias formas, e nós da tecnologia, né, a primeira coisa, mas isso não é TI. Eu lembro dessa frase, meu gerente, inclusive, disse, não, mas isso não é TI. Eu falei, cara, acabou o discurso, não existe mais essa fala, né? Isso não é TI. Tudo é TI. Se a gente está falando, uma coisa que eu falava muito, eles vão assistir esses vídeos, eles vão rir, mas porque eu falava, olha só, nós estamos num cenário, eu tenho 43 anos, então eu peguei a TI de microinformática, onde o rapaz, no meu caso era a menina da microinformática, era Deus, né? Ninguém sabia nada que você estava fazendo com o computador deles, e ele olhava para você com um olhar assim, essa pessoa é brilhante. Hoje, o usuário, ele sabe tudo, ele se resolve, ele faz tudo. E se o usuário do negócio está andando para cá na TI, se a TI não fizer a mesma coisa e andar para cá no negócio, o profissional está morto. Entende onde que eu quero chegar? Assim, e essa conclusão foi minha com as duras penas, porque eu deixei de ser aquela pessoa que falava e todo mundo acreditava porque ela sabe, para ter pessoas que estavam mais bem informadas do que eu nas reuniões. Não, eu tive lendo sobre tal assunto, mas eu vi que tem essa tecnologia, o que você está propondo? E aí eu comecei a entrar em parafuso, falei, meu Deus. Então, Alex, eu acho que, né, falando como uma profissional de tecnologia, assim, independente da esfera, independente se é micro, se é gestor, se é C-level, eu acho que esse entendimento que não existe mais, isso é ou não é da TI, né? Isso serve para tudo, tá? Estou contextualizando a TI, mas serve para qualquer cargo que a gente executa. Isso não é meu, né? Tá por fora. Essa frase tem que ser abolida do vocabulário da gente. A gente tem que entender assim, tudo é todo mundo, tudo é meu. Tudo eu tenho, se eu posso agregar, se eu posso solucionar, melhor ainda. Então, esse problema é meu também. Acho que esse foi o viés assim que eu adotei. Perfeito, perfeito. Outro negócio que você falou interessante, e aí às vezes eu escuto numa conversa dessa e faço conexão com outras conversas, né? Um tempo atrás eu estive entrevistando o Fecchio, que foi CEO da Algartec, hoje ele é CEO da Voxline, e ele comentava o seguinte, que ele colocou o seguinte, qual que é a certeza que um profissional tem quando ele entra numa empresa? Certeza que um dia ele vai sair, vai ser demitido, ou ele vai sair. Né? Mas essa parte é mais difícil, né? É verdade. E aí você disse o seguinte, interessante, eu queria explorar isso, você falou, ó, eu não era isso, eu estava nisso, estava no cargo, não era o cargo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão, porque é natural, claro que a gente está num momento mais difícil da economia global, por uma situação que não está ao nosso controle, né, essa questão de pandemia, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, da questão de estar no cargo, ser o cargo. Como é que você percebeu que são coisas diferentes, assim, na prática? Vou falar um negócio e eu não quero que vocês me interpretem como uma feminista, tá? Mas não é não. Olha só, apesar de ser, acho que toda mulher deve ser feminista, entendendo que feminismo não é aquele alvoroço que as pessoas acham que é, né? É a pessoa que entende que tem que ter direitos iguais. Enfim, não aprofundando sobre essa questão. Eu acho que o fato de ser mulher, estando numa área de predominância masculina,
me trouxe um pouco mais de humildade em algumas coisas sempre. Isso eu falo hoje, tá? Não é antes, não, independente do cargo. Eu acho que eu sempre vivi situações onde eu tinha que provar primeiro que eu realmente sabia o que eu estava fazendo ou falando e provar com um pouco mais de aprofundamento do que um par masculino, por exemplo. Eu sinto isso, tá? Não posso falar por todas as mulheres, mas eu sempre senti que eu tive que dar mais, provar mais e etc. Mas depois que eu provava, ufa, que legal. Agora ela realmente sabe. Então, eu acho que essa questão está ligada à minha percepção de que as coisas caminham, sabe? Então, vou te dar um exemplo bom, assim, para tentar explicar. Alex, eu já tive contatos, assim, diretores que eu tive ao longo da minha carreira e graças a Deus, muito bons, eu tenho ótima referência deles, sou amiga de alguns, e o mundo fez isso e no final eles estavam me pedindo emprego como gerente. E assim, não, a oportunidade não foi possível, mas nada por conta de mágoa ou de qualquer coisa, muito antes pelo contrário, até ele me procurou sabendo que nós temos um relacionamento, mas isso me fez refletir também, assim. Falei, gente, eu estou aqui nessa cadeira hoje, mas amanhã eu posso estar fazendo o mesmo movimento. Eu acho que quando a gente exerce essa questão, a gente começa a pensar mais de forma abrangente o lado pessoas, o lado humano, o lado conexão, o lado relacionamento, o lado até que ponto eu sou insubstituível, né? Até que ponto ninguém vive sem mim, até que ponto, sabe? E aí entra nessas certezas também que você falou, assim. Eu tenho a certeza de que em algum momento eu saio. Eu posso sair muito melhor, indo para um cargo melhor, ou eu posso sair, não, fui demitida porque não consegui mais entregar o que eu entregava, enfim. Respondendo geral, acho que eu fui bem ampla, bem complexo, mas eu acredito aí, uma resolução minha, que esse lado de entender que o mundo dá voltas, ou que hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar lá, independente de onde eu estar, eu tenho que estar bem com as pessoas, me relacionar bem com elas e tratar bem todo mundo, porque eu posso precisar de ser tratada também. Eu acho que isso tudo veio, a minha resolução também deu enfrentar algumas barreiras no mercado. Obviamente, hoje é bem mais tranquilo do que 15 anos atrás, 16 para ser mais exato, quando eu comecei a trabalhar pesado na área de TI. Eu acho que hoje é muito mais aberto, muito mais flexível, mas eu acho que eu enfrentei algumas coisas assim que me fizeram ter um pouco mais de olhar para o outro diferente, sabe? Eu acho. Não sei se eu consegui ser clara, não, mas para mim foi claro, e a ideia é que realmente essas perguntas não sejam respostas tão diretas, porque as pessoas que vão escutando acabam aplicando a sua vida, né? Você, por exemplo, falou dessa questão do mundo dar voltas. Quem ainda não experimentou, às vezes a pessoa está no início de carreira, ainda não experimentou isso, né? Não exercitou a empatia, né? De se colocar no lugar do outro e humildade, porque essa questão de humildade, a pessoa só sabe se ela é humilde quando ela tem a opção de não ser. Ela tem que estar numa posição como você está ou como você esteve, porque é ali que você é confrontado em relação aos seus valores, aquilo que você acredita que você é. E uma coisa é certa, que o mundo dá voltas. Você falou, já aconteceu comigo, eu já contratei caras que eram lendas para mim, e eu achei estranhíssimo eu contratar e fazer uma avaliação de performance dele. Incomodado, né? Muito incomodado. E aconteceu de novo, né? Hoje eu estou numa empresa que é a Force One, tem 2 anos e meio que eu estou aqui, vim auxiliar uma empresa de amigos, 3 amigos. Desses 3 amigos, um deles, e hoje a gente no almoço, ele lembrou isso, ele veio da área técnica e ele queria mudar, ele queria ir para a área de negócios. E tinha uma vaga de pré-venda lá, eu era diretor
comercial, vendas e marketing. E dentro da minha área tinha os vendedores, os pré-vendas, o pessoal de marketing. E ele se candidatou e eu chamei ele para conversar. Falei, esse cara tem um perfil tão técnico. E aí ele chegou para mim, é o Christian Lemos, ele é sócio da Force One, a empresa que eu estou hoje. Aí ele chegou para mim, eu não tinha muita relação com ele, na época a Ativas tinha lá uns 300, quase 400 funcionários, e tinha muita gente na área comercial. Eu cheguei para ele e falei, Christian, perfeitamente, te dou essa oportunidade, mas olha só, você tem 3 meses para produzir aqui, senão eu vou te demitir. Bem comercial, ele falou isso hoje. Comercial é assim, é a pressão, né? Ele falou isso hoje, e a gente estava no almoço. Falei, você tem certeza que eu falei desse jeito? Aí tinha uma outra pessoa com a gente falou, eu tenho certeza que você não falou desse jeito, mas ele entendeu desse jeito. Né? E o mundo deu voltas, quer dizer, a gente era amigo, depois eu levei ele para estar comigo numa regional em São Paulo, para economizar, eu aluguei um flat, ele foi morar comigo no flat, ficamos amigos mesmo. E hoje, quer dizer, ele é meu chefe. Olha só. Já deu volta de novo. Sim, nós somos amigos, mas ele é meu chefe. Se ele quiser amanhã falar, cara, eu não te quero aqui mais, não, tchau, benção. Você não está produzindo, não vai fazer o que eu falei para ele. 3 meses, tá? É legal, 3 meses. Né? Então, assim, o que você falou é perfeito. E eu queria fechar esse bate-papo, porque a conversa é muito agradável, mas eu queria que você falasse para as pessoas que estão escutando, e você entrou num ponto de ser mulher, e com certeza hoje é mais comum ver mulher na área de tecnologia. Um tempo atrás não era, não. Chamava muita atenção, né? Tanto que, em 2012 foi outro dia, mas chamava muita atenção essas decisões, né, disruptivas, ou mulher ali à frente delas, chamava mesmo, e não se via muitas, né? Ainda não se vê, mas hoje já encontramos mais. Mas eu queria que você desse 3 dicas, né? Ou 3 sugestões, ou 3 coisas, seja para mulher ou para homem, que você considera que são fundamentais para uma pessoa ter uma carreira de sucesso hoje em dia. Nossa, que pergunta boa. Te ajudando. Imagina que você vai contratar pessoas. Quais seriam 3 características fundamentais que você falar, se não tivesse e for muito bom nisso, não dá para trabalhar comigo? Eu acho que saber trabalhar num time, sabe? Eu não vou nem usar o nome espírito de equipe para não ficar, né, como se fosse um jargão, mas quando eu falo time, e isso é crucial, porque trabalhar na individualidade é muito fácil quando as coisas estão funcionando, sabe, Alex? Mas nos momentos de crise eu enfrentei vários, não só na Itatiaia, mas projetos fora, coisas críticas mesmo, você fala assim, meu Deus, se isso não resolver de hoje eu não passo. Literalmente. Então, eu acho que saber trabalhar em time, porque no momento de crise é o que salva, poder contar com outra, poder trocar ideia, poder ouvir, etc. Então, para mim, isso é um ponto crucial. Todo mundo que trabalha comigo tem que ter essa visão. E, obviamente, quando eu falo trabalhar com time, o clima está inerente. Então, coisas que, para mim, nunca foram aceitáveis, assim, entre meu time, né, meus subordinados, enfim, era essa coisa da agressividade, ou de não gostar, de um falar do outro. Isso, para mim, era algo que nunca serviu, sabe? A outra coisa que eu acho que falando do profissional de TI especificamente, o nosso mercado é extremamente dinâmico. É impossível você achar que sabe tudo. É impossível você estudar e falar, agora eu estou tranquilo, porque todo dia tem coisa diferente. Então, essa busca por estar antenado, por conhecimento, eu acho que ela tem que ser inerente do profissional que trabalha com tecnologia. Eu não vou dizer que ela é fatal ou que ela desclassificaria alguém para estar junto, para trabalhar, mas eu acho que para profissional de sucesso, falando de tecnologia, é impossível. Acho que serve para tudo, tá? Mas eu acho que tecnologia, a coisa acelera de uma forma pouco mais do que as outras, né? Então, o profissional tem que estar atento. E, por fim, aí eu vou falar de uma opinião pessoal. Essa coisa do tratar bem as pessoas, gostar de pessoas. Eu acho que... Eu me lembro, assim, Alex, de
eu ficava meio... Eu tinha meus momentos, obviamente, de solidão. A gente fala que os cargos, né, de executivo, você tem uma solidão, né, em alguns momentos, porque tem coisa que você não vai compartilhar com quem, né? Algumas decisões que não dá para você compartilhar. Mas eu confesso que os melhores momentos de decisões que eu tomei foram aquelas que eu consegui compartilhar com um time leal, um time que jogava junto, um time que queria achar a solução junto comigo e acreditava em propósito, sabe? Então, essa dica aí eu estou falando para o líder especificamente, é onde eu enxergo assim, eu sempre falei isso, que eu acho que quem mantém a gente onde está, não é quem está em cima, é quem está embaixo, assim. Porque esse pessoal que vai entregar o resultado junto com você, né? A sua capacidade de levá-lo, você tem que motivar, inspirar e etc., mas quem entrega no final é o time. Então, é ele que te mantém onde você está. Porque se você estiver entregando, seu gestor, seu chefe está muito feliz. Então, eu acho que essa questão de gerir gente, lidar com gente, saber motivar, saber levar as pessoas, eu acho que é crucial. Estão falando de mim, se eu puder usar como exemplo, espero que quem esteja me ouvindo aqui concorde comigo, que já trabalhou comigo, enfim, eu acho que isso para mim é, de todas as 3 dicas, talvez a principal. Contar com as pessoas, motivá-las e, obviamente, reconhecer também, né, a importância que elas têm. É isso. Fantástico demais. Eu te confesso que, às vezes, uma coisa ou outra a gente já escutou na vida, mas a abordagem ela é sempre diferente quando você escuta de uma outra pessoa que tem um outro track record ali, né? E da forma que você colocou, eu te confesso que, para mim, está sendo relevante demais. Eu estou aprendendo aqui com coisas que você está falando. Imagino... Gentil. Não, eu estou falando a verdade, assim... assim, eu prefiro ser transparente, né, e dizer aquilo que está sendo importante, e está mesmo sendo importante, e isso que você falou de girar, e essa conclusão dessas 3 dicas, elas são relevantes demais para mim também, e reforçam aquilo que a gente acredita, e dá uma sacudida naquilo que a gente não olhou direito, né? Importantíssimo. Fabíola, mas... Perdão, só a última. Eu acho que é relevante, eu esqueci. Você falou uma coisa de medo, e eu não mencionei. Quando eu falei que eu inaugurei a Sun Consult no início do ano, eu inaugurei no meio da pandemia. Óbvio que eu não sabia que tinha pandemia, né? Eu não imaginava que ia acontecer, aliás, ninguém imaginava, né? Isso tudo. Talvez e eu achei que eu já tinha passado por um monte de coisa, eu não ia passar por coisas tão cedo, talvez este tenha sido o medo maior de 2020, assim, gente, o que eu faço agora? Eu tomei essa decisão, uma empresa de tecnologia, na verdade é uma empresa de solução, e que está no meio da pandemia. E olha, Alex, eu tenho certeza que você vai ter assuntos para contar, e todo mundo que está vivendo aqui essa situação, o Brasil especificamente, tem história para contar sobre isso. Como que a gente é adaptável, e a gente tem que saber olhar para o lado, saber que a gente pode usar do momento, né? Para poder fazer diferente. E é o que a gente está fazendo. Mas é isso, eu esqueci de falar isso, acho que é importante. Perfeito. Na hora que eu coloquei sobre o medo, né, eu estava dizendo muito no enfoque de não se paralisar, não parar por causa do medo. Tem pessoas que, na hora que vem o medo, congelam, né? E uma das formas de tratar o medo é estudar o medo, e ir para cima dele, porque se você ficar ali, você não sai do lugar. Bom, mas eu quero te agradecer demais, dizer assim que foi muito bom esse tempo para mim aqui com você. Tenho certeza que as pessoas que vão escutar vão ficar bastante inspiradas, impactadas com a sua experiência e com os conselhos que você trouxe. Já te admirava lá de trás, mesmo sem muito relacionamento, mas por causa dessas posturas, e tenho certeza, vendo agora, que foi de uma admiração raiz, né? Raiz, não era Nutella, né? Raiz. Enfim, quem sabe no futuro a gente não se encontra de novo no mundo de negócios, mas até lá... Espero. Né? Até lá, estamos aqui mantendo o relacionamento, porque tivemos uma experiência muito bacana lá atrás, rápida,
mas que me marcou e eu queria compartilhar com as pessoas, que eu tinha certeza que você seria também relevante, como foi para mim. Muito obrigado, viu, Fabíola? Alex, a gratidão é minha, assim, pelo convite, pela experiência. Não tinha vivido uma experiência de bater um papo assim tão espontâneo. Espero que eu não tenha falado muita besteira, mas, enfim, estou muito feliz e grata mesmo, tá? Grata pela oportunidade. E, obviamente, espero te encontrar aí. Vamos ver se, passando essa pandemia, a gente consegue tomar um café. Tá bom? Tá, joia. Um abraço mais uma vez. Muito obrigado. Tchau, Obrigada. tchau. Um abraço. Tchau.